Fala, Maurinho. Em primeiro lugar, agradecer a fala de Vossa Excelência. Posso dizer do amigo, eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, pelo parlamentar combativo que sempre foi, pelas posições firmes e claras, e além disso, quero dizer da minha alegria mesmo de saber que lá na Bahia também um parlamentar teve a oportunidade de realizar emendas participativas, discutindo com a comunidade local, onde as emendas parlamentares devem ser aplicadas. Obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Meus amigos, continuando a reavaliar, eu falei para vocês aqui no início da minha fala que assumi o mandato num daqueles que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, a maior tragédia climática da história do Brasil, aprovação da Lei 2.608, Estatuto de Proteção e Defesa Civil, tema prevenção dentro da norma. Em primeiro lugar, a apresentação do projeto de lei, Programa Prestando Contas, conhecido como Lei do Banquinho, que trata de obrigar aos políticos do Legislativo a prestar contas de maneira permanente dos seus atos. Mas eu queria falar também do processo de reconstrução, que é perguntado por muitos, daqueles municípios que foram atingidos pela tragédia. E aqui eu considero que a gente tem que fazer algumas avaliações. Em primeiro lugar, de que pela primeira vez de fato o tema prevenção e recursos federais foram disponibilizados para esse fim. A gente tem que fazer essa justiça com o governo federal, que trouxe inclusive para o plano plurianual esse tema como um eixo central. Também a gente tem que fazer a avaliação de natureza concreta que essa Câmara dos Deputados teve a oportunidade de votar matérias relevantes de disponibilização de recursos para áreas atingidas. Eu posso lembrar aqui os 74 milhões que foram votados pelos deputados federais e pelas deputadas para a reconstrução de todas as escolas atingidas nos municípios do Rio de Janeiro. Mas se ao mesmo tempo eu reconheço que houve um avanço na liberação de recursos, que houve um avanço do tema prevenção na legislação, que a Defesa Civil teve uma ampliação das suas prerrogativas e, consequentemente, da sua força, eu tenho que necessariamente fazer uma avaliação também de quais foram as lacunas. O processo de reconstrução por parte de vários municípios e de vários governos estaduais se demonstraram, em alguns casos, uma nova tragédia. Porque faltou e falta a alguns estados capacidade institucional para bem realizar os investimentos que são necessários. Falo, por exemplo, do meu estado, do estado do Rio de Janeiro. O governador está iniciando agora, vai iniciar no próximo ano o seu novo mandato. Fui crítico veemente no que diz respeito ao governo anterior, que foi do ex-governador Sérgio Cabral, da forma como foi conduzida a reconstrução na região serrana do Rio. Com pouquíssima transparência, com concentração de poderes em determinados secretários que não tiveram a capacidade de fazer a coisa caminhar, apesar da boa vontade também de alguns. Mas em si, a reconstrução ficou e muito a dever. E aí, presidente, eu espero que no próximo governo essa capacidade institucional se faça, que haja uma reconstrução plena com os recursos que são disponibilizados, que aquilo que aconteceu com as escolas da região serrana do Rio, que tiveram 68 milhões devolvidos ao governo federal por falta de projetos por parte do Estado, com o Estado colocando a responsabilidade nos municípios e os municípios, e alguns municípios, como foi o caso de Friburgo, colocando responsabilidade no Estado, que isso não se repita. Agora se inicia um novo mandato e eu espero que essa oportunidade seja aproveitada positivamente por aqueles que têm a capacidade de fazer a execução dos recursos disponibilizados. E aí já falo de uma ação futura que nós vamos implementar no nosso mandato, que é o estabelecimento do mural. Do mesmo jeito que a gente faz as audiências públicas nas praças, a gente vai fazer o mural de acompanhamento das verbas federais disponibilizadas.
vamos iniciar com um projeto piloto no município de Friburgo, onde a gente vai botar em praça pública toda a verba federal disponibilizada, para que as pessoas possam ter a capacidade de acompanhar o que está faltando para que aquele recurso se transforme numa ação de natureza prática. Se o município ou se o Estado não mandou um projeto para o governo federal, a gente vai colocar em praça pública para que a comunidade local faça a boa pressão e para que aquele investimento saia do papel. Além das audiências públicas de prestação de contas, no próximo mandato a gente avança agora com o mural de acompanhamento das verbas federais disponibilizadas, como uma forma de garantir transparência e controle social. E além disso, nas audiências públicas de prestação de contas, em janeiro, a gente já lança o calendário de onde eu vou estar no estado do Rio de Janeiro nos 12 meses do ano, com pelo menos uma audiência pública por mês, com um calendário antecipado para a comunidade, para a população do Rio de Janeiro poder ter o conhecimento de onde nos 12 meses eu vou estar prestando contas como parlamentar, ouvindo a comunidade, procurando realizar essa representação da melhor forma possível aqui no parlamento. Mas ainda fazendo essa reavaliação, presidente, eu não posso deixar de falar de uma tarefa que eu assumi nesse ano, no ano de 2014. Agradeço a bancada do PSB, no momento em que mando um grande abraço ao meu amigo prefeito Aldifas, que está aqui junto com a gente. E agradeço a bancada do PSB, ao líder Beto Albuquerque, ao meu partido, por ter feito a indicação para que eu presidisse a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E quero falar aqui, poderia citar várias ações da Comissão de Educação, mas quero falar de uma que teve uma ação efetiva e que foi importante. O Plano Nacional de Educação, que tinha uma comissão especial para trabalhar o tema, que são as 20 metas e objetivos a serem alcançados nos próximos 10 anos, tramitava já aproximadamente 3, e se gerou um impasse de que não poderia ser colocada em votação, porque existia um conjunto de medidas provisórias que trancavam a pauta. Foi realizada uma questão de ordem, um recurso à Comissão de Constituição e Justiça, que abriu o seguinte precedente. Naquele momento nós respeitamos, mas a mesa teve um entendimento contrário, nós recorremos à CCJ, e o entendimento a partir de então foi que os planos decenais não podem deixarem de ser votados por conta do trancamento de pauta a partir das medidas provisórias. Isso estabeleceu que todos os planos decenais que a partir de agora sejam mandados, enviados ao Congresso Nacional, eles necessariamente precisam ser votados. E a Comissão de Educação, eu agradeço aqui a todos os parlamentares, teve um papel fundamental exatamente para que esse recurso fosse aprovado e o Plano Nacional de Educação fosse aprovado por esse plenário. E aí, presidente, deputados e deputadas, amigos que nos assistem nesse momento pela TV Câmara, falando já no próximo mandato, eu quero ter a oportunidade de, como parlamentar, como membro da Comissão de Educação que eu espero ser, trabalhar agora incansavelmente pela implementação do Plano Nacional de Educação. Eu não quero ser aquele parlamentar que daqui a 10 anos olhe para trás para revisar o Plano Nacional de Educação que não foi. Eu quero ter a oportunidade de ser o parlamentar que, junto com os colegas, junto com a sociedade brasileira, junto com os governos, porque essas são ações articuladas que envolvem o governo federal, os governos estaduais e municipais, eu quero ter a oportunidade de ser o parlamentar que olhe e diga: nós aprovamos o PNE, o Plano Nacional de Educação, e nós trabalhamos pela implementação do Plano Nacional de Educação, que, entre outras metas, estabelece uma que eu considero fundamental. Todas são importantes e se relacionam, mas uma delas eu gostaria aqui de citar, que é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Nós precisamos necessariamente no nosso país
ter um pacto nacional pelo fortalecimento da educação brasileira. Nós sabemos da dificuldade que é, por exemplo, votar uma reforma política, porque cada um tem a sua reforma debaixo do braço, mas ela é necessária. Nós sabemos da dificuldade que é votar uma reforma tributária, porque cada um também imagina que a sua reforma possa ser melhor nesse ou naquele aspecto, mas ela também precisa ser votada. Mas a gente precisa necessariamente unir governo, oposição, independente, para que a gente possa ter um grande pacto nacional pelo desenvolvimento da educação brasileira. E aí, meus amigos, essa é uma tarefa de todos nós. Nós conseguimos aprovar o PNE, e agora é tarefa dos parlamentares dessa legislatura e da futura a implementação do Plano Nacional de Educação para garantir ao Brasil, necessariamente, um patamar de investimento e de aprofundamento nas ações educacionais que orgulhem todos os brasileiros. Me permitam Já finalizando o meu tempo, me permitam a parte, deputado. por favor. Eu não